Opa, tudo bem? Falar um pouco aqui sobre algumas inquietações e percepções minhas ao longo das minhas pesquisas acadêmicas e clínicas. Já faz um tempo que eu venho estudando alguns princípios da física quântica aplicados à psicologia. Um que eu acho muito interessante é o seguinte: na física quântica, as coisas permanecem como possibilidades até que um ser consciente as observe de fato. O que significa mais ou menos dizer que a pessoa, enquanto observadora, pode mudar aquilo que observa. Pelo menos a perspectiva do que se vê pode ser alterada. Aí podemos inserir o poder mental, que leva a uma visão positiva ou negativa da realidade em que estamos inseridos. Isso faz com que o indivíduo consiga, ao estabelecer uma visão mais positiva sobre os acontecimentos da sua vida, aos poucos mudar a realidade à sua volta. Existe um elemento trazido pela psicanálise, que é na verdade um mecanismo de defesa do ego, chamado projeção. De forma bastante resumida, a projeção significa tudo aquilo que o sujeito não suporta enxergar em si mesmo, na própria vida, no inconsciente, nos seus comportamentos, no seu pensamento, e que, portanto, ele expulsa de si. Ele precisa expelir de si esses corpos estranhos. E faz isso de que maneira? Projetando no outro à sua volta. Então é o outro que é mau, é o outro que é mau caráter, é o outro que está errado, é o outro que tem problema, é o outro que fez ou que está deste ou daquele jeito. Agora, se eu faço uma correlação da postulação do observador que observa aquilo que é observado juntamente com a projeção, isso acaba se tornando uma questão interessante para ser analisada. Porque se o indivíduo observa o outro como sendo ou como tendo um problema e não ele, a sua realidade a respeito do outro muda. Ou seja, ele entra numa ilusão, numa espécie de matrix sobre o que está vendo. A ideia é, se eu me engano porque não aceito o que há em mim, projeto no outro e, portanto, crio uma realidade distorcida a respeito do outro, e aí não consigo acessar nem a realidade que há em mim e, portanto, a possibilidade de mudar o que há em mim, e nem a realidade do que há no outro, e, portanto, a possibilidade de alterar a realidade que eu observo para um parâmetro mais positivo e saudável. O fato é que todos nós estamos interligados. Portanto, não existe um problema do outro ou no outro. O problema está sempre em nós, assim como a solução. Então, neste caso, qual seria a solução? Parar de projetar, olhar para si mesmo e promover uma mudança interna e, a partir desta mudança, conseguir olhar para o outro como ele efetivamente pode ser. Portanto, criar uma realidade um pouco mais condizente com aquilo que efetivamente ele busca dentro de si. E aproveitar para olhar para si mesmo e perceber tudo que tem de seu naquilo que você critica no outro. Um psicanalista dizia: quando Paulo fala sobre Pedro, sei mais de Paulo do que de Pedro. Todo mundo busca a felicidade, mas a maioria das pessoas não percebe que a busca pela felicidade já é a felicidade em si. Como você busca a sua felicidade? Como observador, o que você tem observado a respeito da sua realidade? Você utiliza muito o mecanismo de defesa da projeção? Que tal mudar isso?